Olá, alunos, como vocês estão? Venho mais uma vez aqui para estar trazendo uma breve palavra sobre uma parábola, né? Para que possamos refletir sobre esse versículo que vou estar falando para vocês. Espero que você esteja bem, esteja também na esperança que tudo isso que está acontecendo vai passar e que a nossa confiança possa estar em Deus, primeiramente, e acreditar no melhor de Deus para nossas vidas. E eu quero trazer para vocês aqui uma parábola simples, mas de grande valia, né? Para que nós possamos colocar o nosso coração naquilo que verdadeiramente é valioso, naquilo que verdadeiramente vai produzir frutos, bastante frutos, não só na nossa vida espiritual, como também na nossa vida física, né? E essa parábola está escrita lá em Lucas, capítulo 12, versículo 16 ao versículo 21, que diz assim: Então lhe contou esta parábola. A terra de certo homem rico havia produzido muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tendo armazenado, não tenho onde armazenar minha colheita. E disse: já sei, vou derrubar meus celeiros e construir outro, maior. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenado para muitos anos. Descansa, coma, beba e se alegre. Contudo, Jesus lhe disse: insensato, tem uma versão que diz louco, esta mesma noite pedirão a sua vida, né? Ou a sua alma. E para quem você tem preparado? E para a gente entender um pouquinho do contexto aqui dessa parábola, antes disso, do Senhor começar a falar dessa parábola, a multidão estava ali e um homem, ele apareceu no meio da multidão que está nos versículos anteriores, ele já estava ali, e ele perguntou: Senhor, me ajude com o meu irmão para que reparta a herança, né, comigo. E Jesus responde para ele: por um acaso eu sou juiz entre vocês dois? E nessa época não, ele ali pensou que Jesus era um rabino, que o rabino ele tinha esse poder de intervenção ali em questões ali familiares. E Jesus pegou em cima disso, veio explicando essa parábola, falando sobre essa parábola e pedindo para eles acautelar pela avareza, né, na vida de cada um, e que os bens que aqueles homens possuíam, que o ser humano deveria possuir, que se que tivesse muitos bens, ou não deveria o quê? Ter avareza no coração, que a vida não consiste no bens que a gente possui. Aí Jesus vem depois destrinchando essa parábola sobre esse homem rico que estava tão preocupado em se abastecer cada vez mais, ao ponto de querer derrubar para fazer mais, né? E Jesus vem explicando ali sobre a insensatez, né? Dele querer ter mais, e você pensa assim: ele vai querer ter mais para ele dividir, para ele doar, para ele ofertar. Não, ele queria ter mais para que ele pudesse ter a alma dele saciada, sendo que a alma dele seria pedida e para quem ele estava preparando a alma dele. Então, é uma coisa muito importante para nós, hoje, nesse século XXI que nós estamos vivendo. Que vivemos num tempo de ostentação, vivemos num tempo que aquele que tem mais, né? Aquele que tem mais cada vez quer ter mais. Eu trabalho na área de saúde e eu vejo muitos profissionais trabalhando até em quatro empregos e não vive, não respira, mas quer viajar para fora, quer ter sua vida assim, com equilíbrio. Jesus está aqui condenando você ter?
Jesus ele está condenando você deixar de você ter um sonho, de ter algo, né, melhor. Jesus está proibindo de você ter. Jesus está falando aqui da teoria da pobreza? Não. Ele está falando aonde está o nosso coração. Aonde está o desejo loucamente de você querer ter, para qual motivo? O seu coração tá em quantos nas coisas materiais? Se você perder algum bem, como que você se porta numa situação assim? Se a vida não consiste nos bens que nós possuímos. Então, é uma coisa assim, porque a própria mídia, ela acaba incentivando esse consumismo desenfreado para que nós possamos ter e acaba que vira até uma assim, você tem porque todo mundo tem e acaba virando uma futilidade, né? Você tem que trocar o celular, você tem que trocar o carro, você tem que trocar porque tem uma necessidade, não porque todo mundo está trocando. E você pode possuir tudo você pode possuir, mas o tudo não pode te ter. É essa a questão. Você pode possuir tudo, mas o tudo não pode te ter. O teu coração pode estar no alto, em Deus, e você possuindo tudo. Agora, se o seu coração não está no alto com Deus, né, e você aqui embaixo possuindo tudo, para o reino de Deus isso nada vale. Porque o teu coração tem que estar todo momento liberal e aberto para você tanto ter como não ter. E aquele que ajunta tesouros aqui na terra, pode ter certeza que de nada vale, porque quando parte, fica tudo. Quando a pessoa morre, fica tudo aqui. A ferrugem destrói, como diz a palavra lá em Mateus. Porque nada, coisas matérias, por isso que as coisas materiais não são mais importantes do que as pessoas. As coisas materiais sempre vai ser segundo plano, sempre vai ser secundária, nunca pode ser o primeiro na tua vida, porque tudo isso vai passar. Um exemplo muito bom é quando você, assim, eu quero comprar tal roupa. Um exemplo de Natal e Ano Novo é uma correria para comprar roupa de criança, de filho, sapato. Passa Natal, passa Ano Novo, a roupa fica lá às vezes jogada, você não usa, só vai usar uma vez, se endivida toda, mas por que que tem que comprar? Ah, porque é o único dia do ano, a igreja vai toda arrumada, eu tenho que ir toda arrumada. Mas se não tiver? Se não tiver, vai ficar assim. Porque a nossa satisfação, o nosso gozo tem que estar nas coisas de Deus, tem que estar atrelado assim no reino de Deus. A nossa felicidade tem que estar nas coisas que vêm do alto, a nossa mente tem que pensar nas coisas do alto, porque quanto mais a gente pensa nas coisas aqui da terra, mais consumismo, mais consumista nós vamos ser e mais presas às coisas materiais. E não é esse propósito de Deus. Deus nos chamou a gente para ficar preso aqui na terra porque a gente tem uma pátria. A gente tem um alvo. Então, quer ter, tenha. Quer lutar para ter, lute. Mas não bota em primeiro lugar. Porque se um dia você perder, você tem que estar preparado para perder. Eu já vi muitas pessoas perdendo empregos bons e ao ponto de ficarem quase loucos. Por quê? Porque não estavam preparados, ficou com aquela segurança que aquilo ia ser para toda a vida. E aqui dessa vida, nada é para toda a vida. A única coisa que nós podemos dizer que é para sempre é o quê? É o reino dos céus. É o reino de Deus. A única coisa. Então, meus amados, nesse tempo, reflita muito sobre isso. Muitas pessoas partindo, nos deixando, pessoas queridas. E o que que acontece? A gente está vendo aí que nada adianta.
Não adianta você brigar, não adianta você ajuntar, não adianta você resmungar, não adianta muitas das vezes você não cumprir aquilo que Deus te chamou para cumprir, não adianta você ser avarento, não adianta soberba, não adianta arrogância, porque nada disso vai entrar no reino dos céus. A única coisa que vai entrar no reino dos céus é um coração puro, quebrantado, de contrito, uma pessoa sã, que sabe para onde vai, sabe que a pátria dela não é aqui, que esteja sempre pronto a ser transformado, a mudar de ato, de atitude. É isso que Deus espera de nós. E todo dia a gente tem que melhorar mais um pouquinho. Se hoje eu não melhorei, amanhã eu tenho que pensar em melhorar. Porque o reino de Deus está muito mais além daquilo que imaginamos ou pensamos. E uma coisa que não pode revogar. Uma coisa que não pode revogar. E até tem pessoas, vou entrar aqui em uma coisa assim, adentro, que tem pessoas que tem uma questão assim particular com dízimo e ofertas. Não, não preciso dizimar, não preciso ofertar porque Deus é rico, Deus não precisa de dinheiro, Ele é o dono do ouro e da prata. Correto, falou tudo. Mas o que precisamos entender é que princípios não podem ser revogados. E se você tem dificuldade de compreender certas coisas na Bíblia, na palavra de Deus, eu aconselho pedir ajuda ao seu pastor, porque é uma questão voluntária. Princípio você cumpre, você não discute e nem fica interrogando. É uma questão que você, digamos, você trabalha, você tem saúde para trabalhar, para acordar, para levantar. Quem é que está te dando essa saúde? Qual o Deus que está te dando essa saúde? Está te fortalecendo para você trabalhar, acordar e levantar. Então são coisinhas que você tem que linkar para você aprender a compreender o que é princípios. Princípios e mandamentos não adianta discutir, ou você segue ou você não segue. E esse homem rico, ele não entendia disso, porque ele queria cada vez mais ajuntar para si. E quando a gente deixa de cumprir os nossos princípios, alguém lá na frente vai sofrer a pena. Um exemplo, uma igreja que tem funcionários que tem carteira assinada, que é assalariado, né? Tem 13º, tem férias. Da onde vem esse dinheiro? Vem do céu? Cai do céu? Não. Vai vir de onde? Do dízimo, da oferta. Por isso que eu tenho que cumprir com meus princípios. Tem que ser uma coisa voluntária, não pode me carregar peso. Eu não posso ter peso de cumprir aquilo que tem que ser cumprido. Eu não posso ter aperto no coração. Ah, eu vou dar com pena, então não é melhor nem dar. Mas tem que ser uma coisa voluntária. E Deus, quando você é liberal para as coisas de Deus, não que você vai pegar todo o dinheiro, teu salário e você vai sair distribuindo. Não é isso que eu estou falando. Mas coisas que você tem que cumprir, que é para ser cumprido, você faz de coração aberto e não tem peso na consciência, muito menos no coração. Porque os vocacionados, os filhos de Deus, os servos de Deus, os eleitos, eles não têm nada preso dentro deles. Ele faz por vontade, ele faz porque o Espírito Santo habita dentro dele e ele não tem problema nenhum com nada. Por quê? Porque a essência fala mais alto, o Espírito fala mais alto. Então, que essa semana você possa ficar com essa palavra e possa fugir da avareza, possa fugir do egoísmo, possa fugir de tudo aquilo que te prende aqui nessa terra e ter o coração mais voltado para o reino de Deus. Que Deus abençoe vocês, tenham uma boa semana, que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, possa estar com cada um, em nome de Jesus. Amém.